Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais uma conversa que a gente está tendo sobre TSQL. Hoje nós vamos estar falando sobre as chaves, né, que é a base dos relacionamentos do nosso banco de dados relacional, que foi originado da álgebra relacional aí proposta por Todd. Então vamos ver aqui o que a documentação da Microsoft diz sobre essas chaves, né, que de cara ele já diz que são constraints. O que são constraints? São restrições. Então, quando você criar uma primary key ou foreign key, que traduzido chave primária e chave estrangeira, você vai estar restringindo o comportamento da sua tabela e da inserção aí de dados, ok? Então vamos ver aqui o que é a primary key e a foreign key. A primary key e a foreign key, elas são dois tipos de constraints, né, que podem ser usadas para forçar a integridade das suas tabelas do banco de dados. Quando eu digo integridade, é você ter certeza que os registros eles vão obedecer algo. E o que é primary key quer que você obedeça, né? Então, a primary key, você pode definir uma primary key para uma coluna ou uma combinação de colunas que vão ser únicas, né? Então, toda vez que você inserir um registro nessa sua tabela, como a gente já fez nas outras aulas, você aqui vai garantir que esse registro não vai se repetir. Ou seja, se a gente criasse uma tabela e a primary key dela fosse nome, por exemplo, eu não poderia inserir mais de um nome igual. Eu tenho algumas conversas sobre primary keys com alfanumérico, que seria o varchar no caso do nome, mas isso a gente vai conversar para frente. Então, o que ele diz mais aqui? Ele garante, então, quando você cria uma primary key, que esse cara vai ser único, né? E quando você cria uma primary key, ele já para você automaticamente já cria um índice, né? E também, aqui ele faz uma ilustração do que seria essa primary key. Então, no caso aqui do nosso exemplo, da documentação, a nossa primary key, elas são dois campos, o Product ID e o Vendor ID. Então, esses dois juntos, eles formam uma relação que fala que esse registro vai ser único. Aqui na imagem deles de exemplo, a gente tem aqui, ó, o produto e o vendedor aqui, eles não se repetem, né? Então, o produto é um, o vendedor é um, o produto é dois, o vendedor é dois. Aqui no caso que eles se repetem, só repete o produto e não os dois ao mesmo tempo. Isso é o que a primary key vai fazer, garantir que sempre vai ser único esse registro, fazendo e garantindo a integridade dessa sua linha, né? Quando houver a necessidade de criar uma chave primária aí, que pode ser clusterizada ou não, que também a gente vai falar para frente o que é. Então, sobre a primary key, o que ele está falando para a gente? Que uma tabela só pode ter uma primary key. Você pode ter uma primary key, que é uma chave primária composta, né, sendo composta por várias colunas, mas a sua tabela só pode ter uma primary key. E também ele já diz aqui que a primary key não pode exceder 16 colunas. Então, quando você fizer a criação, e se ela for uma chave composta por mais de uma coluna, ela não pode exceder 16. E também, né, ela não pode exceder os 900 bytes, certo? Aqui também, o que acontece? A primary key, ela forma uma referência aí para o índice não clusterizado que a gente vai falar para frente. Você não pode exceder 999 referências aí para o seu índice clusterizado, tá? E também ela não pode exceder é, né? A sua uma, né? Ela é unicamente um clusterizado. Então aqui, para clusterizado e não clusterizado, se você não especifica mais de uma constraint, né? Problema on the table, clusterizado. Se for clusterizado ou não clusterizado, não é especificado uma primary key. Então, necessariamente, você não precisa, é, se você, se você não especificar, nesse caso, né, vamos falar melhor. Por default, quando você cria uma primary key, se você não especifica o que ela é, porque a gente vai melhorar isso, mas ele já vai criar por default como cluster, né? Clusterized. Ele vai ser ordenado, né? No disco, né? Ele vai estar fisicamente ordenado. Isso quer dizer, então vamos falar aqui. Cluster é você dizer para o banco que a ordem está física, né? Seus registros estão ordenados fisicamente. E o null cluster é que a ordem ela é lógica, tá? Então aqui, se você não especificar, o banco já vai assumir. Aqui, o seu campo ele não pode ser nulo, tá? E também ele tem que suportar uma ordenação. Então é basicamente isso. Para frente, numa próxima conversa, a gente vai fazer essa criação através de diagramas. E para foreign key, ela também pode ser uma coluna, uma combinação de colunas, que vai garantir, né, o link entre tabelas para controlar aí o armazenamento de dados. Então, o que que ele diz aqui? A foreign key basicamente é estrangeiro. Você é estrangeiro quando você está em outro país. Então, a foreign key ela é uma primary key de uma outra tabela sendo referenciada em uma tabela, tá? Então, seria assim, como se a gente tivesse uma
duas tabelas, cor e flor. A tabela cor, a gente pode fazer aqui esses desenhos aqui. Aí eu vou aqui para o lado. A tabela cor, né? Vamos dizer aqui. A tabela cor tem uma chave, que é o ID da cor, certo? E quando eu vou criar uma flor, a flor ela tem o seu próprio ID, que é a sua chave primária, que é o ID da flor. Só que aqui eu posso dizer também que essa flor ela tem uma outra coisa, ela tem uma outra chave, ela tem a chave da cor. Então aqui eu teria uma chave estrangeira, que seria essa chave que está vindo dessa outra tabela, fazendo o relacionamento, né? E também teria a chave dela mesma. Então, seria isso que relacionaria as nossas tabelas. Se eu, por exemplo, quisesse achar o nome da cor, por esse relacionamento desses dois objetos, a gente conseguiria identificar. Então, é basicamente, resumidamente, né, isso que são as chaves, né? O nosso banco de dados relacional, ele conversa através dessas chaves entre tabelas. Tem alguns adendos sobre performance aí, mas a princípio é isso que você tem que armazenar, tá bom? Eu espero que você esteja tendo um bom dia. Depois a gente vai fazer essa criação, a gente já fez previamente, mas a gente vai colocar aí mão na massa na próxima conversa que a gente tiver sobre isso, tá bom? Então fica com Deus e até mais.